Pronto, está gravando. Então, dona Kátia, essa entrevista que a gente está fazendo com a senhora é em razão da nossa pesquisa sobre os Sérgias Felipe Guerra e Lia Campos aqui em Natal. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer à senhora é que a senhora não tem a obrigação de responder a tudo que eu perguntar. Não vai ter Uhum, nenhuma pergunta difícil, do tá tipo o bom. que é, tem asa, mas não voa, tem bico, mas não belisca, que fica debaixo da cama. Não vai ter. Não vai ter nenhuma Uhum, pergunta difícil, a senhora não tem a obrigação de responder tudo. É, como resultado dessa pesquisa, a gente vai escrever relatório e artigos. E é possível que a gente utilize as coisas que a senhora falar aqui nessa entrevista. Mas eu uhum, tenho que dizer à senhora que o anonimato da senhora vai ficar guardado. Então, assim, em nenhum lugar que a gente for escrever, a gente vai dizer o nome da senhora, tá certo? uhum. Isso é uma norma de pesquisa. A gente não pode divulgar o nome das pessoas para proteger, obviamente, as pessoas. Então, a senhora fica muito à vontade, porque o que a senhora colocar aqui nessa gravação não será, a senhora não será identificada, tá certo? É uma maneira também de deixar a pessoa muito à vontade para falar o que quiser, o que vier na cabeça dela, tá Tá certo? certo. E como eu falei, tem um documento que a senhora precisa assinar, a gente vai combinar um jeito de eu passar para a senhora esse documento, e aí a gente vê como é que faz. Pode ser esse ano ainda, pode ser ano que vem também. Ano que vem, quando as aulas retornarem em fevereiro, Eu eu vou. terminei. Ah, você está terminando agora o ensino médio? Tô terminando. Tá, mas tudo bem, de todo jeito, a gente dá um jeito Dá um de entregar jeito. esse documento, E pelo eu já amor de fui Deus. convidada para ser ouvinte, né? Ser aluno ouvinte. Ah, é? Que É, legal. Bom, então pronto. Então a gente já vai começar um pouco a entrevista em cima disso, né? A senhora está concluindo o ensino médio. Fala para mim a sua história até a senhora chegar lá no Sérgio Felipe, no Sérgio Lia Campos. Como é que é a sua história como estudante, como pessoa? Fala aí. Eu vi que a senhora já tem complicada. mais de 50 anos, né? A senhora tem quantos anos de verdade? 56. 56, então é quase a minha idade. Tá ótimo. Então fala um pouco aí da história da senhora até chegar lá no Lia Campos. Bom, para mim chegar no Lia Campos foi um sonho. Um sonho. Pois eu nunca estudei assim em colégio assim, por dificuldade, né? Minha mãe era pai e mãe e ela tinha que trabalhar para dar o alimento a gente e moradia. Ela não, como ela também não teve, mas ela deu o que ela pôde, né? Nessas escolas particular, pagando uma pessoa para ensinar. E ela pagou para mim, pagou para meu irmão, pagou para minha irmã. Porém, eu não me adaptei muito bem a essas escolas Hum. particular, porque eu achei um ensino muito, não gostei, não foi com a minha cara. E aí eu fiquei sem escola, fiquei sem estudar. Fiquei com Sim. problema de saúde, tive problema de depressão logo cedo, problema de convulsões logo cedo. Isso teve dificuldade de estudar. E fui parar em orfanato. E do orfanato, minha primeira escola foi o Jean Mermóis. Não tive também êxito, pois também vivia muito constante internamento, Castelo de Natal, Santa Maria, e eu não tive como fluir o estudo, né? Mas eu me lembro muito bem, quando eu era pequenininha, tinha uma senhorinha de idosa que gostava muito de mim, e uma vez ela mandou eu comprar um caderno e um lápis. E ela me ensinou as primeiras páginas da cartilha do ABC. Foi muito interessante. E eu aprendi também a cobrir. No que eu aprendi a cobrir, eu também aprendi a escrever um pouco. Tanto que Quantos hoje eu anos, leio dona Cátia, a mais. senhora tinha? Hã? Quantos anos a senhora tinha nessa época? Eu tinha uns 8 anos, 7 para 8 anos. Deixa eu fazer uma pergunta que é anterior a isso. A sua mãe pagava a escola porque não tinha escola perto? Era mais dificuldade, tinha mais dificuldade de colocar em colégio, ela Onde é, trabalhava muito. onde é que vocês viviam nessa época? A gente morava aqui nas Quintas. Certo. E aí nas quintas não tinha escola, assim, fácil.
tinha aqui, eu acho que Felizardo Moura, ali nas quintas, Ricardo em Moura. frente ao Luiz Antônio. E também Sim, acho que tinha o Ferreira Itajubá mais longe aqui um pouco. Que eu me lembro esses dois colégios, que eu me lembro. E tinha um na Rua da Feira, na Rua São Geraldo. Mas assim, eu acho também que é a dificuldade também dela matricular, como ela trabalhava muito, sim. o, né, dela ir matricular a gente. Entendo muito bem. Eu entendo o lado Sei. dela, não entendo muito bem, né? Aham, Mas aí eu fui para o internato, para o orfanato, devido às complicações de eu passar por violências em casas, por padrasto, por irmão, né? sim, E eu preferi a rua, escolhi a rua, fiquei na rua. E entendo. teve uma época, aí teve um que eu fui parar no orfanato, no Padre João Maria, aqui é onde é, perto da linha do trem, na Cidade da Esperança, onde é o SEDUC hoje, o SEAD, né? Aham. Aí eu morei 3 anos lá. Nesse período de 3 anos me matricularam nos Giamermóis. Engraçado que eu só entro para a escola com prova. Quando eu entrei nos Giamermóis, eu já entrei lendo muito bem. Só não sabia muito escrever. E fiz uma prova. E passei para essa prova, já passei para o segundo ano. Porém, nesses 2 anos que eu estudei lá, foi muito complicado para mim. Eu tive cirurgia de amíndolas com urgência, logo na reta final, aí fui retida. Sei. Até eu digo, eu não entendo, eu estudei o ano todinho, não sei o que, as provas final que eu não fiz por estar cirurgiada, e foi retida. E eu fiquei muito triste com isso. E eu não entendia muito bem, mas foi uma palavra muito forte, né, para mim, e eu não consegui estar na cabeça que eu tinha sido reprovada e porque eu tinha sido e questão daquilo. E no segundo ano, eu tive complicações muito de internamento em Casa de Saúde Natal, Constante, Santa Maria, né? E pediram muito para minha mãe me tirar do colégio. E de lá, e minha mãe assinou um termo e me tirou. E o que aconteceu foi que eu fiquei para estudando de casa das quintas para o Gia Mermóis. Ficou dificultoso para mim, por necessidade de passagem, por necessidade de alimento, por Certo. necessidade de material escolar. E, e eu desmaiava muito lá, passava muito mal lá. E não concluí. Concluí assim, até o terceiro ano, Do ensino fundamental. do ensino fundamental. E não consegui Certo. mais nada. Deixa eu só Parei entender de uma coisa. estudar. Não, tudo bem, Kátia. Antes só entender uma coisa. Você saiu de casa por causa das violências lá do seu padrasto, do seu irmão mais velho, foi para a rua, foi para o Foi. orfanato. Aí, como é que sua mãe lhe encontrou novamente? O orfanato conseguiu encontrar sua mãe que foi atrás de você? Como é que foi isso? Então, quando eu ia para a rua, minha mãe procurava. Sim, Inclusive, meu irmão muitas vezes me achava. Mas muitas vezes, antes de me entregar a minha mãe, ele me violentava no meio do caminho. sei. Então, o que acontecia? O que acontecia muitas vezes que eu passava mal, eu andava muito de ônibus, eu passava mal, e a polícia muitas vezes me pegava. E, né, e numa dessas de polícia me pegar, me trouxeram para casa e pediram para minha mãe, para o juizado de menor na época. E foi aí que a minha mãe foi e o juizado optou para o internamento, né? Aham, E eu fui interna no orfanato e tive momentos bons e tive momentos de piora, né? Porque piorou a depressão, quando eu peguei mais a depressão, foi sim. onde eu tive constante internamento, tive que começar a tomar mais medicamento forte, né? E aí eu não consegui concluir os meus estudos quando eu saí. Minha mãe com dificuldade não tinha como estudar, eu não tinha como minha mãe pedir, eu tinha vergonha de pedir a minha mãe caderno. E na época, engraçado que eu costumo dizer isso, eu achava muito bom quando eu achava uma pontinha de lápis. E quando a gente comprava pão, que vinha aqueles pedacinhos de folha no pão, muitas vezes eu levava dentro do caderno para escrever, porque eu não tinha caderno. Eu tinha vergonha de pedir a minha mãe, eu não pedia a minha mãe, eu tinha vergonha de pedir tudo, tudo, eu não pedia nada a ninguém, nada, 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 nada. Eu passasse o que Por causa passasse, desse trauma de ter saído de casa, provavelmente, né, dona Cátia? que eu não pedia nada, né? Eu passava fome e sede na rua, eu não pedia.
E foi aí que, nesses momentos assim, depois, né, que eu vim para casa da minha mãe, que não teve quem fosse fazer mais minha matrícula no Gia Mermóis, e eu fiquei estudando aqui no conselho comunitário, aqui. Tinha um conselho comunitário aqui e eu comecei a estudar. E foi logo em seguida que eu conheci o pai dos meus filhos e parei de estudar. E aí a complicação de saúde piorou mais. Os Uhum. medicamentos foi aumentando mais, e foi aumentando mais crise, por causa do, né, problema de marido, né? Aí isso, aquilo, outro, e aí começou a piorar a minha situação. Constante mesmo da depressão, ansiedade, síndrome de pânico, eu tinha medo de tudo. Eu tinha pânico a tudo, eu tinha fobia, eu tinha síndrome de comida, eu não comia, que eu vomitava muito. Mas quando eu melhorava mais, aí veio essas oportunidades dessas escolas, em casa se aprende a ler. Aí veio nos projetos, tinha aqui no Centro Social, tinha professoras que colocavam nas suas próprias casas. E eu fui pegando cada oportunidade que eu melhorava, eu fui pegando essa oportunidade, porque eu Essa tinha um época sonho. aí, dona Cátia, que você foi nessa. Em casa você aprende a ler e tudo mais, que ano foi isso? Ah, eu não lembro porque cada oportunidade, eu não perdia uma oportunidade. Quando eu Você não, melhorava, eu não perdia uma oportunidade. Só que muitas vezes quantos eu anos piorava. você tinha, então? Eu, eu acho que uns 26 anos por aí. 26. Isso eram projetos da Associação de Moradores? Assim, que vinha de Mobral, essas coisas assim. Sei. Vinha que na época era o Mobral, né? Antes era a Aham, escola pé no chão, aí passou a ser Mobral. sei. Aí depois começou a ser, parece que é o EGIA, né? O EGIA. Aham, E a última vez que eu estudei, aí eu peguei a irmã Fátima, comecei a estudar em 2000, não sei se foi 2012, por aí, 2011, 2012, com a irmã Fátima. Também nesse projeto do EJA, né? Em casa já, na casa dela. sei. Aí depois eu comecei a estudar aqui no Centro Social com a irmã Eliane, em 2018. Com a irmã Eliane e fazendo EJA também. E veio o secretário, um coordenador da secretaria da educação, e fez uma prova comigo. E ele falou que eu estava apta a concluir o quinto ano, Sim. porém não tive comprovante nenhum. Por quê? Não me deram comprovante nenhum, apenas eles que eu estava apta a concluir, e fiquei. Eu disse, pronto, eu não tenho como E estudar no você, colégio. você não foi orientada a procurar isso em algum lugar, não? Só que a professora disse que eu procurasse, parece, na Secretaria de Educação, Isso. para ver se eu encontrava uma documentação. Aí eu não procurei, muito Certo. corrido. Foi aí logo em seguida que eu sou evangélica, fui fazer curso de teologia. Tem o primeiro ano também de teologia, né? Ah, que legal. Aí, primeiro ano só. Eu vou fazer o segundo agora, é terceiro. Aí eu sei que eu não procurei. Aí minha nora foi e disse assim: por que, que a senhora não vai no Lia Campos e fala com a coordenadora para fazer uma prova? E falei com Elaine. Fui lá e falei com Elaine. E Uhum. de cara logo ela falou, eu logo disse para ela, eu disse, eu sou péssima em matemática. Matemática, eu sou péssima. Ela não tem importância, a gente tem paciência. Ótima, linda ela, viu? Minha bonequinha. Aí eu fiz a prova, passei logo nas outras, mas em matemática eu precisava de um 5, só tirei um 3. E eu falei, ela falou assim: não desista, não desista, vá para casa, estude e venha fazer a prova de matemática de novo. E vim e estudei e fui, fiz a prova e concluí a meta, né? Tá bom. Entrei. Agora vamos parar só um pouquinho para eu saber o seguinte. Você chegou lá no Lia Campos, então, por intermédio de sua nora, não é isso? É, Quando você chegou lá, você levou documentos que você já estava escolarizada? Pediram esses documentos? Não. não, Então,
até pediram, mas eu não levei em conta, porque esse tempo que eu estudei lá, no Jean Mermoz, foi como eu não ter passado nada, então eu não levei em conta. Certo, tudo bem, Então, entendi. Então, aí o que é que eles fizeram? Eles marcaram várias provas com você, né? Das várias disciplinas, não é isso? Marcaram as foi. provas, lhe deram um material para você estudar. Deram material lá, ele deu material na secreta, na sala dela mesmo. Inclusive, foi eu e a outra menina não passou, eu fiquei com o maior dó dela, né? E eu consegui passar, né? E ali elas fizeram minha matrícula, porque com essa prova, quem não tem, mas que fizer essa prova e passar, a gente pode entrar no colégio, entendeu? É uma oportunidade Sim, sim, que a sim. gente tem, Então, entende? aí você ficou então com o ensino fundamental. Passou nessas provas, você ficou com o certificado de ensino fundamental. Ensino Ficou devendo só fundamental. matemática, não é isso? Foi. Mas eu paguei, eu compassei, eu fui no outro dia e passei. No outro dia passou, conseguiu, aí fechou o ensino fundamental. E aí Não, eu você. fiquei, era só para a gente saber se a gente podia, se a gente podia entrar mesmo no Lia Campus como ensino fundamental, porque, Ah, tá. pelo que eu sei, eu acho que a gente só entra até do sexto ano em diante, Isso, entendi. entende? Então, para ver se eu tinha como chegar ao sexto ano. E, graças a Deus, eu cheguei, fizeram minha matrícula, e peguei professores ótimos logo no início. O professor Carlos, de História, foi uma pessoa, uma peça fundamental, professora de religião, professora de português, professora de inglês, professor de português, professor Silvério, pense no professor sábio, um professor que trabalha mesmo com a dificuldade do aluno. É sábio demais esse professor. Que Amei esse bom. professor. De português. A de arte, a de inglês, a professora de inglês, amei de cara, me deu logo um presente, me deu logo um dicionário de inglês. Você estudou artes com quem? Estudei arte, foi logo duas professoras, mas com a primeira professora, eu não me lembro o nome dela. A segunda teve a pandemia, a gente parou, começou a estudar em casa. E era muito dinâmica ela, gostei muito dela. Daisy, o nome E dela? não lembro o nome dela. É uma galega. Era, Baixinha. era uma magrinha, que andava toda nos. Ah, tá. De, Não, então de, não é que eu estou pensando, não. Tudo bem. ela sempre andava com uma fitinha, andava toda enfeitadinha. Aham. E teve também professores ótimos. Estudei 2 anos com o professor Jairo, professor de matemática, 2 anos com o professor Silvério, F1, F2. Aí estudei com o professor Sidney, com o professor José Medeiros, professora Fátima, professora Eliane, todos professores top. Aí em seguida veio a pandemia, né? A gente teve que estudar por aula remota, mas foi divertido. A gente se divertiu muito. Não Kátia, parei. ok. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você falou que está na EJA há quanto tempo? Quantos anos faz que você entrou na EJA? 2018. Entrou em 2018. É nesse ano que você chega para fazer essas provas, ser aceita no ensino fundamental, não é isso? Entendi. Ok. Deixa eu saber. Bom, aí chegou a pandemia, a coisa desandou, né? Tem uma coisa que você falou lá atrás, antes, que eu fiquei curioso. Você disse que na escola, quando você ainda era criança, a escola lá que sua mãe colocou você, você disse que não foi muito com sua cara. O que é que era que você não gostava nessa escola, exatamente? Particular, né? Eu sei, mas o que é que tinha nela que você disse que não gostou, que não era legal? Eu acho que era o profissionalismo. Explique melhor, o que é que você está chamando de profissionalismo? Porque, assim, antigamente, eu acho assim, que as pessoas que sabiam ler mais, elas colocavam uma escola particular em casa, né? Sim. Para ensinar as pessoas, alfabetizar as crianças, né? E assim, não é todo mundo que tem um dom. Hum. Acho que é dom.
Não é todo mundo que tem aquele chamado especial, aquela especialidade, entende? Para ensinar, Eu né? hoje, eu hoje eu trabalho com criança em casa, eu sou evangélica e tenho hoje um trabalho assim com criança, tanto na igreja e agora adaptando na minha casa, assim, com elas, para saber o que é que elas, o dia a dia delas em casa, trabalho que levo para a igreja. E eu sei que para tudo isso a gente tem que ter um chamado. Entendi. Então você está Principalmente, falando. principalmente com criança, né? Eu era Certo. Então, criança. então o que você está chamando de profissionalismo é esse jeito de trabalhar como professor, do jeito de ensinar, não é isso? Uhum, Muito bem. é, Lá no Lia Campus você encontra esse profissionalismo em tudo, em tudo. em Ótimo. tudo, Certo. em tudo. Ok. É, deixa eu fazer uma. Deixa eu continuar aqui. Você não está trabalhando, né, Kátia, nesse momento? Não, então, devido ao problema de saúde que Sim, é muito grave, eu me aposentei logo cedo. entendi, entendi. Ok. É, bom, você entrou na escola, sua nora lhe estimulou, né? Qual era o principal motivo para você voltar a estudar? Ou começar, né? Porque de alguma forma Comecei, né? parece assim que você, na verdade, começou mesmo em 2018, né? Foi. Qual Um foi o sonho, principal motivo? um sonho. Qual é o sonho? Fala aí dele. Eu tinha um sonho de terminar. Entendi. Eu tinha um sonho, exclusivo. Hoje eu fico rindo de mim mesmo, porque eu tinha um sonho de me formar em contabilidade, mas hoje eu digo, como eu me formar em contabilidade se eu não sou tão boa em matemática? Eu fico assim, eu digo, logo um sonho que, Sei. né? Mas foi um sonho mesmo, eu tinha um sonho mesmo de entrar num colégio. Eu achava muito lindo antigamente, a gente usava aquelas pranchetas. E farda, eu achava muito lindo quando eu vestia aquela farda, quando eu usava aquela prancheta assim de madeira com tava o caderno e a gente ia para o colégio. Eu tinha esse sonho inacabável, né? Para realizar. E Entendi. no Lia Campos, glória a Deus, eu encontrei nos professores, nos coordenadores, no diretor, que é uma excelente pessoa, nas meninas da cozinha, que são. Eu fui bem recebida, na portaria, logo com Vigia Vitório, é uma benção para a gente também. E assim, eu encontrei lá um sonho mesmo para ser realizado mesmo. Então E glória a Deus. você pretende terminar o ensino médio, então. Eu estou esperando só uma nota agora da professora de inglês. E tem algum sonho novo? Bom, agora o sonho é terminar a teologia, né? É terminar a Hum, teologia agora que falta 2 anos. Eu terminei só um. 2 anos, estou fazendo aula de teclado, né? Estou sim, estudando teclado e para também passar para as crianças, que o meu tudo em minha volta é direcionado para as crianças. Eu entendi. acho que eu tive uma infância assim e talvez seja isso que eu queira passar para elas, né? Uma coisa boa. E eu Sei. estou aprendendo para ensinar para elas. Certo. Quando eu mandei quando você preencheu o formulário, você disse que essa passagem pela escola ajudará em projetos futuros. Os projetos futuros são esses aí. São esses que eu aprendi mais, aprendi a falar mais, que eu tenho uma dificuldade de fala, não sei se você prestou atenção. Não, não Eu preste tenho, atenção. Você engana muito bem, viu? foi o Lia Campos que ajudou a melhorar. Até os meus pastores estão achando melhor, mas eu tenho uma dificuldade de fala, às vezes eu posso até trocar a fala, né? Eu Hum, tenho dificuldade. Mas eu aprendi muito, melhorou muito, né? Na linguagem, nas travas da linguagem também, sei. melhorou muito. E eu tenho projeto, sim, porque eu não vou deixar meus professores só ter enchido uma caixinha e deixar ela fechada, não. Sei.
ter, eu vou usar isso sim. Mas vou terminar primeiro a teologia, Sim. e concluir um pouco do teclado, e vou ver também que eu estou igual uma criança perdida, sem saber o que quer agora. Mas você ainda tem muito tempo aí, certamente vai encontrar. Dona Kátia, você falou que estava tendo dificuldades para prosseguir nos estudos nessa pandemia e falou que o distanciamento dificultou porque nem todos os professores se disponibilizaram a ajudar. Primeiro, quais são as dificuldades que você está tendo atualmente para prosseguir nos estudos? Não, a única dificuldade que eu tive foi realmente alguns professores, não digo todos, que Sim, eles passavam a atividade, jogavam a atividade e não explicava a sim. atividade. Muitas vezes, não vou dizer todos, que só foi um, também não vou citar nome. Não, não tem problema. Só foi uma, né? E a gente teve muito problema, porque muitas vezes, por essa pessoa também não sei o tipo de enfermidade que ela tem, ela ficou em esse tipo de colégio, até hoje a gente terminou com ela por aula, assim, mandava as atividades pelo mês, né? Sim. E a gente não teve acesso a ela em nada, nem foto, nem nada. Não conhecemos essa professora, mas eu eu não sei qual é o problema que ela tem. Ela deve ter suas dificuldades. A escola E quando também a não gente. falou nada assim sobre o Não, que é. porque essa pessoa. Eu tive, assim, informações que ela era uma professora, quando ela era presencial, ela era muito rígida mesmo, muito boa também, várias disciplinas ela tem também, né? Só que também, que ela disse, eu tenho muitas, ela, quando a gente passava alguma coisa para ela, pedindo alguma informação, ela dizia que tinha muita informação, que se fosse passar para um, passava para outro, sabe? Estava aquela dificuldade. Então a gente deixou ela no canto dela e as atividades que ela passava, a gente fazia e enviava. Tentava entender, porque é complicado, um pouco complicado, jogar um PDF, né, e a gente ali entender sem. Porque muitas vezes a gente entende de um jeito, mas o professor quer outra forma. Já tem acontecido da gente fazer de um jeito que a gente está vendo ali, pensando, e quando chegar na sala de aula, na sala de aula mesmo não é daquela forma, o professor já pede, já é outra forma que o professor quer, e a gente tem que, né? Sei. Então, é difícil por isso, mas a dificuldade também que eu tive foi realmente essa, de estar tirando de telefone, escrevendo, que eu tenho um problema de visão. E, inclusive, comprei até uma impressora para melhorar mais, para me imprimir, né? Kátia, deixa eu saber uma coisa. Você está falando pelo celular, é isso? Puta que pariu. Kátia, você está no celular? Tô. Tá. Não é porque eu só estou vendo o seu óculos e sua testa. É por causa que o celular está carregando. Tá certo, tudo bem. Beleza. Vamos lá, voltando então. Então teve essa situação, né, com essa professora, tudo bem. Você disse que esse modelo dos blocos ele é adequado às suas necessidades, não é isso? É. Esse modelo de organização da escola por blocos. Que você acha que ele é adequado às suas necessidades? O que é que você acha desse modelo? Tá? Agora foi que ficou ruim. Não, fique à vontade. Pode botar então ele do jeito que estava. Não tem Agora foi problema. que ficou bem pequenininha a imagem. Ficou bem pequenininha a imagem. Melhorou mais? Tá bom, tá bom. Pode deixar do jeito que ficar melhor para você, tá certo? Porque ele ficou bem pequeno. Ó, deixa do jeito que ficar melhor para você. Você está carregando o celular, deixa ele do Não, jeito que. tirei a coisa, só que ficou agora a imagem muito pequenininha. Tá, tudo bem, mas aqui tá tudo certo para mim. Mas me fale, esse modelo de blocos, por que você acha que ele é adequado para as suas necessidades? Como assim? Porque eu fiz uma pergunta no questionário que era assim: o modelo de organização da escola
por blocos, né? Vocês pagam disciplinas por blocos, não é isso? Então, É, passa um tempo numa disciplina, aí depois é um outro. Aí você disse lá no questionário, você respondeu que sim, que esse modelo ele é adequado às suas necessidades de muito, aprendizagem. muito bom mesmo. Por Porque que que aí a gente vai passando assim, porque é assim, teve disciplina que a gente passou 2 vezes, né? E é muito importante, porque a gente é como se a gente faça em seguida uma reavaliação. Olha, tá vendo como eu reavaliação? travo? Reavaliação. Entendi, entendi. Você pode fazer uma reavaliação sempre. É. Quando lá no questionário foi perguntado sobre o que na escola tem de positivo, né? Você disse que tudo é tudo muito positivo, os estudantes que têm que melhorar. O que é que você queria dizer com isso? Que os estudantes é que têm que melhorar. Porque nós é que tornamos a escola boa ou ruim. Então a escola é boa. Se você está dizendo que a escola é boa, então isso significa que a maioria dos estudantes da escola você acha que são bons também. Os comportamentos, né? Porque depois da pandemia, melhorou, é incrível que pareça, melhorou muito também, viu? Por quê? Qual foi a diferença? O que é que diferenciou? Não escutei. O que é que diferenciou de antes da pandemia e Tá agora? sem áudio. Espera aí. E agora? Me escuta? Tá sem áudio. Espera aí. Pronto, chegou. Chegou? Pronto. Então, o que eu estava perguntando, o que é que diferencia, qual é a diferença de antes da pandemia e agora? Que você falou assim Porque que agora a bagunça foi menos. a escola tem muita bagunça, é? Fala aí dessa É. bagunça da escola. Jovens, sabe como é jovens, né? Fale mais, Jovens já explique diz aí. como é. Diga aí, que eu não consegui ir na escola, eu ia visitar a escola, mas não pude por conta da pandemia. Então, como é que é essa bagunça lá da escola, do jovem? Fala aí. Como é que você vê isso? Normal, é normal, né? Mas muitas vezes os alunos assim desistem por não gostar dos professores, por às vezes professores ser chato, professor escrever demais. Esse professor escreve demais. Então eu acho que é nessa parte que a escola não é ruim, os profissionais eles não são ruins. É nós que temos que se adaptar, né? Entendi, entendi, entendi. Ficou bem claro agora. É. Uma coisa que eu perguntei é que se o jeito de como se ensina lá no SEJA é diferente da escola regular. E você disse que é diferente. É diferente o jeito que se ensina no SEJA do jeito que se ensina nas escolas regulares, das escolas que não são de EJA? Você percebe essa diferença? Eu acho sim, porque o EJA, ele dá mais oportunidades. Hum. A gente tem mais oportunidade, né? Oportunidade você disse em razão dessa história dos blocos? Oportunidade é assim, a gente como tá fora de faixa, né? Como a gente tá fora de faixas, Entendi. como eu entrei. Eu sei. Mas as aulas, a maneira como o professor dá aula, a maneira como o professor organiza as atividades, a maneira como as provas são feitas, você acha que é diferente de como é feito nas escolas regulares? A única diferença é porque a escola regulares é um ano letivo, né? Sei. E o EJA é por blocos. A única diferença é essa. Entendi, entendi. O que é que eu ia dizer? Tem umas perguntas aqui, dona Kátia, que são bem pessoais no seguinte sentido. O que é que você está estudando na escola que você percebe claramente que lhe ajuda na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia? O meu modo de falar, É? meu modo de escrever, que eu escrevia
muito mal. Sei. E você utiliza a escrita hoje em quê? O que é que você faz hoje na sua vida que você utiliza muito a escrita? Em assinar relatório, Sim. é, e Relatório da escola. também, e nos meus cursos, no curso também, né? Curso é muito importante também que eu faço, estou fazendo teclado, é quem também, Sim. e agora também né, na teologia também, que a gente escreve muito Existe também, muito, né? Isso. exige muito escrever também, e várias coisas. Até para as crianças também, né? Que a gente, às vezes, elas são muito prestativas, e em cada detalhe de letra, de fala, em tudo, elas são muito prestativas mesmo, e elas falam logo na cara. Dona Kátia, você falou bem, falou muito bem de pelo menos dois professores. Você falou do professor de ensino religioso e do professor de história, né? O que é que tem neles que você considera que é o que é que o que é que é bacana neles? O que é que você por que é que eles Nada, eu falei porque eu lembrei na hora. Mas é todos, inclusive agora, a menina, a gente pegou o professor de português, o professor Michel, é lindo, maravilhoso. O professor Antenor, que a gente teve o prazer de estudar assim, o professor Chimbinha, que a gente teve o prazer de estudar assim. Foi muito lindo, muito gostoso mesmo. É porque eu não lembro o nome de muitos, tudo bem, de mas então alguns. vou fazer a pergunta de um outro jeito, né? É, o que é que tem nos professores lá do Sérgio Alia Campos que você considera muito bom? A O que é que vontade de faz a ensinar. diferença? A vontade de A ensinar. vontade de ensinar. Eles têm muita vontade de passar o que eles aprenderam com força para o aluno. Sei. Ok. É, deixa eu ver aqui. Quais são as áreas de conhecimento que a senhora tem mais facilidade? Mais dificuldade eu já sei que é matemática, que você falou aí. Mas o que é que você tem Matemática. mais facilidade? Eu acho que eu tive mais facilidade, incrível que pareça, eu acho que foi um pouco de português. Sei. Apesar da gente não falar, só na escrita, né? Eu Inglês sei. também. Eu sei. Que mais? Deixa eu ver. O que é que a senhora costuma ler? O que eu costumo ler muito, assim, um pouco, é a Bíblia. Certo. E essa passagem pelo Lia Campos ajudou a fazer uma leitura melhor da Bíblia? Muito a parar, porque eu lia direto. Sei. Eu pegava, lia direto. Agora já sei um pouco, onde parar, onde continuar, abrir Aham, aspas. sei. É, o que é que a senhora faz assim nas horas vagas? Eu faço crochê. Sei. Trabalho em casa, eu faço cópia, tiro xéricos, imprimo. Eu trabalho em casa com. Ah, então a senhora trabalha. Além a senhora está aposentada, mas trabalha, tudo bem. É, Tem uma fonte de renda aí é. dentro de casa. Eu faço os crochê, bastante crochê voluntariamente para sustentar um grupo de criança. Sim, sim. Que legal. Muito bem. Deixa eu ver. Quais são, digamos assim, as fontes de pesquisa, de estudo, de informação da senhora? Quando a senhora quer saber uma coisa, uma informação. É que meu bicho aqui desligou sem eu mandar. Quando a senhora quer aprender alguma coisa, quando você quer se informar a respeito de alguma coisa, qual é a fonte de informação? Como é que a senhora faz a pesquisa? Procura o quê? Procura onde? Eu gosto mais de livro, mas infelizmente os livros hoje não estão tendo essas informações que querem hoje, né? Então é mais no YouTube, assim, né? Sei, procura No, mais no YouTube. no Google, mas eu às vezes eu paro e vou para um livro, que às vezes eu tenho às vezes livro, né? E às vezes eu gosto muito de livro. Sei. Os livros lá da biblioteca da escola,
A senhora costuma ir lá visitar lá a Não, biblioteca? nunca procurei, eu tinha muito em casa. Sei. Mas Eu tinha por que bastante que, livro em casa. por que que não nunca procurou a escola lá, a biblioteca da escola? Porque realmente foi mesmo na época que a pandemia fechou Na mesmo, pegou pandemia. mesmo. É, né? É, Tá certo, é. tá certo. Mas assim, durante a pandemia, agora que tá liberando mais, o pessoal da escola tá liberando as pessoas a pegarem livro emprestado lá na biblioteca, não? Pega, pode pegar agora. Pode Porque pegar. eu acho que está com mais ou menos um mês que foi liberado mais essa escola. Isso, isso. Foi liberado Aham. mais. A gente não estava tendo, e a gente estava tendo aula por aula remoto. Ainda tem muita gente que não está indo, ainda preferiu não assistir aula presencial. Eu optei porque logo no início da pandemia eu peguei um síndrome de pânico. Então eu com máscara eu entro em pânico ainda, né? Eu sei. Mas como amenizou mais, eu optei aí e na hora que dá para me usar, eu uso, dá para tirar o tiro, sempre eu com cuidado com álcool gel, com álcool na mão e ali. Sei, sei. Quando no questionário tem uma pergunta que é assim, né? O que é a escola, o que é que você gostaria de aprender que a escola não ensina? E a senhora disse que nada, não tem nada que você gostaria de aprender e que a escola não ensina. É, é isso mesmo? Não tem nadinha, assim, nada que. É assim, porque o que eu tinha que aprender mesmo, eu só tenho que me aperfeiçoar mais, mas não é mais com a escola, né? O que eu tinha de Sim. aprender na escola, eles me passaram tudo. Diga aí o que é que eles ensinaram a senhora que para você efetivamente está ajudando para a senhora ir para frente. Bom, uma nova pessoa, Sei. uma nova criatura eu sou, porque lá eles me receberam, não foi só no ensino, mas foi também no respeito, né? Me Sim, respeitam muito, eles me amam muito, no ensino, né? No sei. ensino me ensinaram o que eles tiveram para me ensinar, eles me ensinaram e o que passaram para mim foi só coisas boas. Certo. Então, o que eu tenho do Lia Campos é coisas boas. É como fosse assim, Alice no País da Maravilhas. Ô, dona Kátia, me diga uma coisa, tem uma atividade, a senhora, né, tudo bem, você chegou em 2018, mas aí de 2019, lá vem pandemia, já, você só tem, na verdade, 2 anos lá no Lia Campos, né, ou 1 ano e qualquer coisa, não é isso? Não, eu entrei em 2018, Isso, aí 2019, 2018 2021. 1 ano, 2019 2 anos, 2020 teve a pandemia. Eu digo assim, para Mas a gente frequentar. ficou estudando. Não, eu sei, mas a minha pergunta é: Sim, você 2 anos presencialmente, né? foi, 2 anos foi. presencialmente lá. É, de lá para cá, de 2018 para cá, né? Você poderia dizer assim, uma atividade que você lembra que foi muito bacana, que você aprendeu muito, que fez muito sentido para você, uma atividade, seja lá qual tenha sido o professor ou professora. Uma Nessa atividade que você parada, se envolveu, não, antes mesmo, quando você chegou em 2018, de lá para cá. eu lembro muito no professor de história, o professor Carlos. Ele me pegou totalmente destruturada sem nada, né? E eu peguei logo ele, assim, porque ele escreve muito, ele, ele busca muitas histórias para a gente, né? Ele tem um ensino muito profissional, ele. E eu entrei lá totalmente sem saber de nada, né? Uma criança no jardim de infância. E é muito interessante que quando ele chegou nas minhas notas final, ele olhou assim e disse assim: essas notas da senhora mesmo? Aí eu disse, não sei, não foi eu que coloquei, você colocou. Aí ele disse, eu coloquei mesmo, essa nota da senhora mesmo, parabéns. Então, assim, eu evoluí muito logo de cara com um professor de história.
O que é que você aprendeu com ele que você não sabia antes de chegar no Lia Campos? Em história. Eu acho que em tudo. Eu acho que em tudo, né? Porque a história do nosso Brasil, do nosso estado, ele falou um pouco de tudo, Uhum. antes, né, de 2.000 anos atrás, ele falou, e tinha muita essa importância, a história do nosso Brasil, como começou, ele fala em tudo. Inclusive, nesse Alguma período, a coisa. gente foi ao cinema, a Qual gente foi o foi ao filme que vocês cinema, viram, lembra? foi sobre JK, Ah, sim. Interessante, bacana. foi muito bacana mesmo. Ok. É, é, Dona Kátia, tem alguma coisa que você acha que eu poderia ter perguntado e não perguntei? Alguma coisa que você achava que eu ia perguntar e eu não perguntei? Não, Não, né? não. Tá certo. Mas se Então, tiver para perguntar, pode perguntar, que estou para responder. não, eu acho que tá tranquilo. Eu acho que a gente já tomei muito tempo da senhora. Como eu falei, era algo em torno de 1 hora, olha aí, não deu 1 hora, mas deu quase isso. É, então, assim, eu só vou querer mesmo é agradecer a senhora pelo tempo que a senhora deu para mim. Ajudou bastante. Eu pediria à senhora, se a senhora achou, se foi bom, se você gostou dessa experiência aqui, eu peço que a senhora fale para os seus colegas lá no grupo de Zap. Pessoal, olha, porque eu mandei um vídeo e uma mensagem, né? A senhora deve ter recebido, né? O vídeo não, porque o professor Ah, Michel foi quem já enviou para o nosso message, né? Ele sim. quem enviou. Ah, Aí, tá. inclusivamente, na hora que eu estava respondendo, estava assim de criança, eu acho que saiu alguns erros, algumas falhas assim. Não, tudo bem. Então, pronto. Eu só Foi pediria tanto assim. que essa parte aí, foi tanto que essa parte de falar mesmo, pessoal, eu optei, porque na hora não tinha como. Eu ainda até Tá escrevi, mas que certo. apaguei. Ok. Então, se a senhora puder falar para os outros alunos, seus colegas, ó, pessoal, é, foi assim, foi bom, porque pode ser que o pessoal tenha algum tipo de receio, não sei. Mas, enfim, se Hum, puder divulgar, eu agradeço, né? uhum, E depois eu faço contato com a senhora para a gente ver a história da senhora assinar o termo e eu assinar também e a senhora ficar com uma cópia dele, tá bom? amém. Tá Muito bom. obrigado, Foi um tá bom? prazer. Como é seu nome? Ele é Alessandro. Alessandro, Alessandro. Alessandro, tá Eu bom? tenho Muito dificuldade obrigado. com o nome também. Né? Tudo bem, não tem problema. Pois, que o Senhor abençoe vocês. Aí, um dia estarei Senhora aí na também. faculdade, né? Que você ensina. Isso, tomara que É, venha. um dia estarei aí e vou conseguir, vou me formar em nome de Jesus. Tá bom. Um grande beijo, bom Natal Foi para a um senhora, prazer, viu? outro. Que o Senhor abençoe vocês.